Hello guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Dia 17 de maio, cadê a lição? Ah, tá aqui. Dia 17 de maio, domingo. E então, vamos usar hoje também o comentário bíblico. Tá, eu só vou falar como se usa, tá bom? Pra gente estudar isso demora um pouquinho, sabe? Então, eu vou só ensinar pra vocês como se usa. E aí na sua casa você pode estudar mais profundamente isso. Eu estudei e vou falar pra vocês qual é a mensagem da lição desta semana. Então, bora lá? Ok, primeiramente, a lição desta semana fala sobre esperança para o mundo. Na verdade, é uma pergunta. Esperança para o mundo? Então, vamos lá. Estudar a nossa lição dessa semana, domingo. Vamos lá. Então, leia em sua Bíblia os textos de Isaías 11, do 1 ao 9 e 44, do 1 ao 5. Bora lá? Vamos ler lá esses versículos da Bíblia. Isaías 11, do 1 ao 9. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões, em favor dos pobres, com suas palavras. Como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ricos. A retidão será faixa de seu peito e a fidelidade do seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bote, o bezerro, o leão e o novilho gordo passarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como um boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no caminho da víbora, ninguém fará nenhum mal, no ninho da víbora, né? Na verdade, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E agora, Isaías 44, 1 ao 5. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel que escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o arridará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo. Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre o seu pródigo, e minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Um dirá, pertence ao Senhor, outro chamará assim pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome de Israel. E agora, esse é o ponto central da lição dessa semana. E depois, fala a lição, responda as perguntas. Essas duas passagens falam sobre esperanças. Deus está fazendo algumas promessas muito grandes e audaciosas. Você vai perceber que o tema da esperança é bastante abordado nos escritos de Isaías. Bom, vamos lá para a primeira pergunta. O que você acha que estava acontecendo em Judá que tornou essas mensagens tão importantes? É uma pergunta muito interessante que nos faz estudar mais a palavra de Deus e usar o comentário bíblico. Um pouquinho pesadinho. Isaías a Malaquias. Esse é o número 4 do comentário bíblico. Existe acho que até o 9. E vamos lá. Primeiramente, a gente tem que ir no livro de Isaías. Livro do profeta Isaías. Aí tem a introdução, que fala sobre o título, a autoria. Se você quiser ler, não tem problema. Mas vamos ser mais resumidos, né? E aqui fala sobre o tema. É tipo um resumão sobre o livro de Isaías, que nos ajuda muito também. E a outra parte do comentário bíblico é os capítulos. Eles escrevem os capítulos da Bíblia e depois comenta, né? Explica cada um deles. E nós vamos ler agora o contexto em que estava o povo de Israel e de Judá. Isaías viveu num mundo conturbado. Tanto para Judá quanto para Israel, era uma época de perigo e crise.
perigo e crise? Guarde essas informações que vai nos ajudar. O povo de Deus estava trilhando os caminhos do pecado, sob o governo de Azarias, em Judá, e Jeroboão II, em Israel. Ambas as nações tinham se fortalecido e prosperado. Porém, a prosperidade material trouxe o declínio espiritual. Isso não é bom. Então vamos continuar. Eu não vou ler tudo, tá? É só as partes mais importantes para a gente entender o que estava acontecendo lá. O povo abandonou a Deus e seus caminhos de justiça. Agora eu tô começando a entender. As condições sociais e morais em ambas as nações eram bem parecidas. Em toda parte havia injustiça, pois os juízes aceitavam suborno e os governantes estavam interessados primeiramente em prazer e ganho pessoal. Predominavam a cobiça, a avareza e o vício. Os ricos se tornavam mais ricos e os pobres mais pobres. E muitos se afundaram na pobreza, sendo reduzidos a escravos. As condições sociais e morais da época são descritas com detalhes por Isaías e seus contemporâneos, Miqueias, Amós e Oséias. Ok. Essa parte aqui, você não precisa, que ele escreveu aqui, não precisa focar nela. Vamos focar nas primeiras partes que nós lemos. Então, Israel estava num caso crítico, né? Eles estavam em pecado, não havia justiça, estava tendo só injustiça em toda a terra, as ações estavam bem parecidas, as pessoas abandonaram Deus e eles estavam adorando deuses, estavam adorando outras coisas. E que triste, né? E Deus estava dando uma mensagem de esperança para um povo desse. Eles não vão precisar. O que eles fizeram? O que estão fazendo? Mas não é assim. Deus é misericordioso e Ele sempre está disposto a nos perdoar, nos dar outra chance, outra oportunidade. Estava muito triste aqui, era. Os ricos se tornavam mais ricos e os pobres mais pobres. Que triste, não é? Estava tendo muita desigualdade social. Então, nós vimos o contexto em que estavam Judá e Israel. Vocês podem aí responder a pergunta, né? Agora vamos para outra pergunta. Isaías 11, de 1 a 9. Descreve uma pessoa muito especial. Quem você acha que é essa pessoa de que o texto fala? Gente, o texto lá de Isaías 11 está falando sobre Jessé, que eu li aqui. Jessé, não é Jessé, tá? É Jesus. Está falando sobre Jesus. Jesus viria trazer justiça para aquele povo, não julgaria pela aparência. Ele não ia ser que nem os juízes estavam fazendo aqui, não, que estavam aceitando suborno. Jesus ia trazer justiça e ia ter retidão. Não ia desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Essa foi uma das mensagens de esperança. E a do verso lá, 44, estava falando da esperança que o povo, Deus falou que aconteceria com o povo, por causa da maldade deles, falou que eles iam ser cativos, presos à Babilônia, mas a mensagem de esperança estava ali. Deus disse, né, pro povo, eu sei o que vocês estão pensando, falou assim, mas com tudo isso, ainda vou dar outra oportunidade, vai ter um remanescente nesse povo, vocês vão voltar, reconstruir, e aí, né, vai, né. Então, essas eram as mensagens de esperança para o povo de Israel. Mas vamos guardar isso para a próxima pergunta, tá bom? Então, já sabemos que é Jesus. Para quem Isaías estava escrevendo? Para o povo de Israel, não era mesmo? Israel e Judá. E também ela pode servir para nós hoje.
Vou explicar agora. Tá, qual é o significado da parte da história bíblica que descreve um quadro de animais vivendo juntos? E o significado disso, pessoal, ele está falando sobre a nova terra, que não haveria mais maldade. Está falando sobre o céu, sobre a nova terra, que o lobo, leopardo, cordeiro, bode, bezerro, leão, novilho, passarão juntos, não terá animais carnívoros, que não vai haver a maldade. Nós, seres humanos, vamos ter uma relação com os animais sem nenhum perigo, então não vai ter perigo. Então tá falando sobre o céu, a promessa de um novo céu, nova terra, ninguém fará nenhum mal, não haverá destruição de coisa alguma. Essa é o significado dessa parte histórica bíblica que descreve um quadro de animais vivendo juntos. É isso que significa. Que mensagem Deus está tentando nos transmitir por meio dessas imagens? E aí chegou para os nossos dias. Isaías estava escrevendo para o povo de Israel, mas serve para nós hoje também. Porque estava falando lá, né, que essa mensagem aqui de novo céu, nova terra, essa promessa de Deus é uma mensagem de esperança, não é mesmo? Deus quer nos dizer que vai ter esperança. Tá vendo? Vou dar um exemplo para vocês do quadro que estamos vivendo hoje. Vamos analisar. Estamos vivendo uma pandemia. Não estamos? O mundo inteiro está de Covid-19. Está todo mundo desesperado. A maioria das pessoas estão desesperadas. Não todas, mas a maioria. Estão com depressão, passando necessidade. Uns estão ficando mais ricos e tem outros que estão ficando pobres, na pobreza, que não tem nada para comer em casa. Infelizmente, a situação está muito triste. Então tá havendo uma injustiça um pouco aí, né? Mas, então, analisando, não está parecendo o que Isaías estava vivendo? E olha algo interessante. Isaías viveu num mundo conturbado, nós não estamos vivendo agora no mundo conturbado. Era uma época de perigo e crise, gente, é igualzinho. Deus está nos avisando, nos alertando o que precisamos fazer. Perigo e crise. Isaías está vivendo uma época de perigo e crise. Nós estamos vivendo uma época de perigo e crise. Perigo, Covid-19. Crise, pessoas estão passando fome. Então você está começando a entender aí, né, na sua casa, o que está acontecendo aqui, pessoal. Como é importante esses detalhes que a Bíblia nos traz. E o mais importante, lembra que eu não fiz ontem o vídeo sobre a lição, sábado 16 de maio. Mas eu espero que vocês tenham, né, lido com certeza a lição. A mensagem de salvação, que está aqui, ó. A mensagem de salvação pode transformar a nossa vida e nos tornar luzes do mundo. Então, essa mensagem de salvação, que Jesus está voltando, é ela que devemos pregar para as pessoas que estão assim, deprimidas, passando por necessidades, falando para ela, tudo isso vai passar, Jesus vai vir com justiça. E mesmo depois que acabar tudo isso, essas coisas de Covid-19, nós devemos ainda continuar pregando a mensagem de esperança. Enquanto as mídias estão falando sobre a doença, nós vamos parar de focar no ruim e vamos para a Bíblia, para a Palavra de Deus, para a mensagem de esperança. Vamos para a Bíblia, vamos ser a luz do mundo. Olha que interessante, é na escuridão que a luz pode ser apreciada. É agora que estamos no lugar de perigo e crise nessa situação. Devemos falar de Deus para as pessoas, que elas possam voltar para Deus e encontrar verdadeira paz, verdadeira alegria. E quem vai transmitir essa mensagem para essas pessoas de esperança? Você, falei eu, né? Você e eu.
nós vamos transmitir essa mensagem de esperança para essas pessoas. Não é maravilhoso o que Deus está nos dando? E olha o título: Esperança para o Mundo. Temos que dar essa esperança para o mundo inteiro. Estamos vivendo em pandemia? Então, vamos espalhar essa esperança. Essa mensagem dessa semana vai ser maravilhosa. Cada dia vamos trabalhar mais e mais esse tema que a lição nos traz. Então, vocês viram, né? O que está acontecendo aqui, né? Essa é a hora de nós pregarmos a mensagem de Deus. Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigada pela essa linda mensagem que o Senhor nos deu. É maravilhosa, Senhor. Que possamos pregar ela para as outras pessoas. Elas precisam ouvir isso. Tudo isso vai acabar. E que o Senhor um dia vai voltar e nos trará justiça. E não vai ter mais mal, não vai ter mais perigo. Tudo vai ser justo. O Senhor nos dará justiça. O Senhor estará conosco. E o Senhor está. Nos ajude, Senhor, a espalhar essa mensagem. E nos ajude também a confiar no Senhor. E que o Senhor está conosco a cada momento. Abençoe nossas vidas hoje. Nos dê a tua proteção em nome de Cristo, Senhor Jesus. Então, gente, essa foi a nossa lição de hoje. Amanhã vamos estudar também. Um beijão pra vocês e até a próxima, my friends!